Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e hoje nós vamos falar sobre visão. Você se interessa sobre isso? Então fique conosco que nos próximos minutos nós estaremos estudando a Bíblia. A visão do sábio e a cegueira do tolo. Esse é o título do nosso estudo de hoje e o texto de referência se encontra em Eclesiastes 2,14. A minha tradução é Nova Almeida atualizada. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece a ambos. Nessa passagem de Eclesiastes, o autor nos fala que os homens, independente de suas origens, eles passam por situações semelhantes na vida. Agora, há uma diferença clara entre o sábio e o tolo. O homem sábio em Deus, ao passar pelas situações da vida, ele possui os olhos bem abertos para aprender, reter o que é bom e agir prudentemente. Ele pensa nas consequências das suas escolhas e vê o agir de Deus em cada uma das suas decisões. Já o tolo sem Deus não retém nada e toma decisões sem pensar nas consequências, pois não consegue ver o que Deus tem para ele ao longo da sua caminhada. O sistema visual é muito complexo e envolve um conjunto de estruturas que vão além dos olhos. A imagem projetada na retina, ela percorre um longo caminho até chegar no lobo occipital, em uma área conhecida como V1 ou área 17 de Brodmann ou ainda córtex estriado. Bilhões de neurônios se projetam para outros lobos e assim a combinação das informações traz uma percepção única, sem costuras, sobre a cor, a forma, o movimento, o tamanho dos objetos. E aí nós temos a verdadeira percepção visual. No mundo espiritual, as situações se discernem espiritualmente. É necessário ter a mente de Cristo para perceber verdadeiramente o que estamos enxergando. E quem tem a mente de Cristo possui os olhos da fé e percebe com o córtex visual espiritual e não com o córtex visual primário, as revelações que Deus quer nos mostrar. E falando em ver e enxergar, você sabe a diferença entre os dois? Até parecem a mesma coisa, mas são diferentes em algum aspecto. Enxergar significa alcançar com a vista o que está fora ou distante, descortinar, avistar com dificuldade, divisar, entrever, ou seja, ter ideia vaga. Já ver significa olhar para algo, perceber pela visão. Às vezes estamos enxergando, mas não estamos vendo, não estamos percebendo de fato como as coisas realmente são, porque estamos usando os olhos naturais e apenas enxergando, utilizando o córtex visual primário e não o córtex visual espiritual. A Bíblia contém exemplos de homens e mulheres que tiveram seus olhos abertos por Deus para enxergarem claramente o que estava por trás das situações que lhes cercavam. E a forma como esses homens e essas mulheres responderam àquelas situações determinou todo o seu futuro. O Senhor deseja abrir os olhos do nosso entendimento espiritual para que possamos perceber no córtex visual espiritual e tomarmos decisões coerentes com o nosso propósito de vida nele. Observe a história de Agar, a egípcia, que foi dada pela então Sarai ao seu marido Abrão, porque ainda não tinham filhos. Daquela relação nasceu um menino chamado Ismael. Porém, o tempo da promessa chegou na vida da agora Sara e do seu marido Abraão. E eles tiveram um filho da promessa chamado Isaque. Ismael, já crescido, zombava de Isaque e Sara se incomodava muito com a presença de Agar e de seu filho. Pediu então para o patriarca Abraão despedir a mãe e o filho para o deserto. Deus havia falado para Abraão que também de Ismael nasceria uma grande nação. Então Abraão despediu mãe e filho para o deserto. Ao chegar no deserto, vendo que não tinha mais água e nem alimento, Agar se desesperou. Deixou um filho então afastado debaixo de um arbusto e começou a clamar, a chorar em voz alta. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do menino. E olha o desfecho dessa história em Gênesis 21:19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. O poço sempre esteve ali, Agar que não via.
Ela estava tão preocupada com a situação dela que não enxergava um palmo diante dos seus olhos. Só via aquilo que ela queria, que era o seu filho morrendo ali no deserto. Mas quando ela percebeu que no deserto da vida não podemos fazer nada a não ser confiar e olhar para o Senhor e clamar, pedindo para que Ele abra os nossos olhos, aí sim nós podemos ver com o nosso córtex espiritual e assim receber aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Ismael e Agar continuaram no deserto de Parã, agora com moradia oficial deles. Ali Ismael teve 12 filhos e se tornou uma grande nação. Eles aprenderam a ver com os olhos da fé e perceber no córtex visual espiritual aquilo que Deus tinha para eles. Literalmente aprenderam a viver no deserto a prosperidade de Deus para a vida deles. Deus quer abrir os seus olhos espirituais para que você veja além do que é natural nessa situação que você está. Pare de enxergar o que as circunstâncias lhe mostram e comece a ver aquilo que Deus tem revelado no seu córtex visual espiritual. Faça como Agar e Ismael e clame pelo seu poço que já está aí, perto de você. Deus também nos ensina, através da sua palavra, que precisamos ver de modo espiritual para onde estamos indo na vida, ou poderemos cometer vários erros. Observe a história de Balaão, que foi contratado pelos amonitas e moabitas para amaldiçoar o povo de Israel que entrava em Canaã. Ele sabia que não poderia amaldiçoar, mas foi, pensando que Deus poderia mudar de ideia e assim amaldiçoar o povo de Israel, receberia a recompensa. Por 3 vezes ele foi impedido por sua jumenta de continuar. Foi a única que viu o anjo do Senhor. E na 3ª vez, ao ser espancada por Balaão, Deus abre a boca da jumenta para falar. Isso se encontra em Números 22, 28 e 33. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim. Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Balaão não conseguiu ver o que o animal viu, pois estava cego pela ganância. Deus converteu a maldição em bênção e Balaão morreu quando os filhos de Israel conquistaram a terra prometida. A Bíblia faz referência claramente ao erro de Balaão, que por ganância não viu o que Deus realmente queria. Na vida podemos passar por situações semelhantes, onde só enxergamos o que queremos e aquilo que vamos ganhar, não atentando para o que Deus quer de fato que façamos e a verdadeira recompensa que precisamos. Então, nessa situação que você está vivendo, peça a Deus que abra os seus olhos espirituais para que você possa ver se a direção que você está seguindo vai lhe trazer a recompensa que você realmente precisa ou só se trata de uma recompensa puramente natural, que pode ser extraviada, que pode ser perdida ou ainda roubada. Quero destacar aqui que também há situações onde parece que tudo está contra nós. Perseguições, necessidades materiais, dívidas, desemprego, relacionamentos quebrados, tudo e todos parecem vir contra nós. São nesses momentos que nós devemos orar, pedindo a Deus para abrir os nossos olhos, para que possamos ver o seu livramento. Observe a história de Eliseu. A Síria estava em ataque contra Israel. E toda vez que o rei da Síria atacava Israel, Israel sabia e se protegia do ataque. O rei achou que tivesse um impostor no meio dos seus,
que falasse para o rei de Israel tudo o que ele planejava. Só que um dos seus servos disse que não havia impostor, que era Eliseu, que falava para o rei de Israel tudo o que o rei da Síria planejava. E assim Israel podia se livrar dos ataques do rei da Síria. O rei da Síria então ficou furioso e mandou cercar a cidade em que Eliseu estava, Dotã. E olha o desfecho dessa história em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 15 a 19. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Deus não só abriu os olhos espirituais do moço de Eliseu, como fechou os olhos da mente daqueles soldados. Eles estavam enxergando, uma vez que eles foram de Dotã até Samaria, guiados por Eliseu, porém não estavam vendo, não estavam percebendo que era Eliseu que falava com eles. Claramente Deus nos fala que os olhos da nossa mente e entendimento podem ser abertos para as possibilidades que Ele nos quer apresentar diante das situações da vida. Observe Efésios 1, 18 e 19. Peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo ora para que Deus abra os olhos espirituais dos efésios, para que eles vejam aquilo que eles são, aquilo que eles possuem, aquilo que eles podem fazer por Cristo, em Cristo e através de Cristo. Precisamos ver esse poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez triunfar, reinar sobre principados e potestades, e o constituiu como cabeça da igreja, que somos nós. Ou seja, esse poder está em nós. Você crê nisso? Os discípulos no caminho de Emaús sentiram seus corações queimarem, sentiram algo transformador quando Jesus lhes esclarecia as Escrituras. Eles não o reconheceram naquele momento, mas depois os seus olhos foram abertos. Assim somos nós. À medida que ouvimos a palavra de Deus, ainda que nós não entendamos claramente, nós sentimos o nosso coração queimar, nós sentimos as nossas forças revigorarem. E a partir do momento que nós mergulhamos no conhecimento da palavra de Deus, nós temos os nossos olhos abertos do entendimento de quem é Cristo por nós, em nós e através de nós. Observe Lucas 42, versículos 31 e 32. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Temos que orar e pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver e perceber com o nosso córtex visual espiritual as maravilhas escritas na sua palavra. Observe Salmo 119, 18. Abre meus olhos para que veja as maravilhas que resultam da tua lei. Jesus deseja abrir os seus olhos para que você veja, para que você seja liberto e você seja aquilo que ele deseja para você. Observe Isaías 42, 6, 7. Eu, Senhor, chamei você em justiça. Eu tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas.
É isso que Jesus deseja, tirar do cárcere os cativos e os que estão em densas trevas, trazê-los para a luz, para que contemplem as suas maravilhas. Há muitos ainda que estão enxergando, mas não estão vendo a verdade. Estão escutando, mas não estão ouvindo a verdade. Em uma situação, Jesus falava sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. E os discípulos achavam que ele estava se referindo à falta de pão que eles não haviam levado para o barco onde eles estavam. E olha o que Jesus fala para eles em Marcos 8, 17 e 18. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Observe também o que diz Isaías 59:10. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Muitos estão exatamente assim, questionando sobre coisas materiais, quando Deus está tratando sobre algo muito maior. Estão tropeçando e não indo a lugar nenhum, porque não sabem que caminho seguir, cegos espirituais e tolos. No livro de Apocalipse, Deus nos aconselha, entre outras coisas, que compremos colírio e o instilemos nos nossos olhos, para que possamos ver. E esse comprar significa gastar tempo na meditação da sua palavra. Observe Apocalipse 3:18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Agora observe o que diz o livro de Isaías 29:18 e 32:3. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão abertos. Aquele dia que Isaías declara se chama hoje, então o momento é agora. Sejamos sábios e não tolos. Deus está abrindo seus olhos espirituais para que você veja o sobrenatural. Então pare de focar naquilo que você enxerga ao seu redor e foque naquilo que Deus está lhe revelando. Utilize seus olhos da fé para isso e deixe essa imagem que Deus está te mostrando ser projetada no seu córtex visual espiritual. Leia, estude, se aprofunde na palavra do Senhor. Creia, abra os seus olhos e veja verdadeiramente o que Deus quer lhe revelar e está lhe revelando através da sua palavra. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.